Você está pronto? Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 24. Já soou o gongo, você viu aí? Olha, eu quero te dizer uma coisa, irmão. A nossa vida, ela vai além do que apenas pagar boleto. A nossa vida vai além do que apenas acordar, trabalhar, voltar para casa, comer. Não, a nossa vida vai além dessas coisas. Deus não nos chamou apenas para pagarmos boleto e a gente viver a vida como se não tivesse nada além disso. Mas para que eu e você possamos provar e experimentar de algo sobrenatural sobre a nossa vida, de um contentamento que não vem apenas de uma vida natural, mas de uma vida que está tocando outras pessoas, que está inspirando outras pessoas, nós precisamos fazer isso intencionalmente, amém? Lucas capítulo 22, versículo 24, a Bíblia diz assim: houve também entre os discípulos, na verdade aqui não é nem entre os discípulos, porque se você observar junto comigo, a Bíblia fala daqueles que acompanham Jesus, eu posso categorizar em 3 tipos: multidão, discípulos e os apóstolos. Vou dizer de novo, daqueles que seguiam Jesus, eu posso separar eles em pelo menos 3 categorias: a multidão, e a multidão são aqueles que só estavam interessados no que iriam receber. Você está aqui comigo? A multidão era aquele povo que estava apenas interessado no que ia receber. Teve um dado momento que eles disseram até assim, a Bíblia diz assim: eles seguiram Jesus porque estavam esperando o que teria para comer. E eu quero dizer uma coisa, Deus não despreza esses não. Mas isso é uma fase da vida que não deveria permanecer. Se você vem só preocupado com o que você vai receber, você ainda está nesse contexto de multidão. Só esperando o que vai receber, só esperando o que é que tem para se alimentar. Ah, se não for do jeito que eu quero, eu não vou mais. Se me desagradar em alguma coisa, eu não vou mais. Nós ainda estamos na infância espiritual, nos comportando como multidão. Mas Deus espera que a gente cresça e que a gente avance. E aí a gente sai do contexto de multidão, que são aqueles que estão de longe, que são aqueles que não querem se aproximar, que na hora da pressão, sabe o que a multidão faz? Corre. A multidão, na hora que a coisa não fica tão boa assim, elas correm, não tem firmeza. Mas aí nós vemos para o grupo dos discípulos. Discípulos são aqueles que já acompanhavam mais de perto, são aqueles que já contribuíam, que já ajudavam de alguma forma. E no meio deles, a Bíblia nos mostra que eles já estavam em atividade, eles já cooperavam. Não é à toa, pastor, mas tinha mais discípulos além dos 12? Com certeza. A Bíblia diz que Jesus mandou para pregar 70 homens. Lá em Lucas, capítulo 10, salvo engano, a Bíblia diz que foram 70 que foram enviados de 2 em 2 para saírem pregando e ministrando. Olha, discípulo já tem até a autonomia para ministrar, que coisa maravilhosa. Para propagar o evangelho. Mas havia um outro grupo ainda, haviam 12, que estavam ali mais perto, estavam ali mais próximos. Agora, quanto mais perto e mais próximo, mais corrigido era. Todo mundo quer o status de estar perto, não é verdade? Todo mundo quer ter o status de estar mais próximo. Só que nem todo mundo quer o ônus de estar mais próximo. Eu vou dizer de novo, talvez as pessoas quisessem, como eu posso dizer, eu não gosto da expressão glamour, mas talvez as pessoas quisessem o destaque que os apóstolos tinham, de estarem caminhando com Jesus, de dividirem a mesa com Ele. Ah, se eu pudesse estar ali, mas vai estar lá para você ver como é? Aleluia. Mas isso faz parte da evolução, isso faz parte do amadurecimento, querido. Se nós não estamos amadurecendo, nós queremos nos comportar sempre como crianças. Eu me recordo das palavras de Paulo escrevendo a Coríntios. Quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem,
Eu deixei as coisas de criança para trás. Tem muita gente com idade de adulto, mas querendo viver como criança. Tem muita gente já com a idade e talvez com o tempo para amadurecer a ponto de ser um adulto, mas ainda querendo se comportar como criança, ou até mesmo como multidão, apenas avaliando, apenas vendo, eu quero ver se vai dar certo, se não vai, eu estou aqui assistindo. Eu acho que Deus está chamando a alguns aqui para colocar a mão no arado de novo. Deus não te quer apenas assistindo, Deus não te quer apenas de espectador, Deus quer que você se envolva, Deus quer que você se entregue, que você possa contribuir, porque Ele já deu algo em suas mãos a ser feito, existe algo que você pode contribuir, meu irmão, e você precisa entregar e se envolver com aquilo que Deus está te chamando. Existe um outro processo que é importante ser dito, tem pessoas que têm o interesse de queimar etapas. Irmão, não pule as etapas que Deus preparou para o teu desenvolvimento. Passe por cada etapa, vivendo e provando e aprendendo aquilo que Deus quer te ensinar. Você lembra quantos anos Jesus tinha antes de começar a pregar e a ensinar? Quantos anos ele tinha quando ele começou a fazer isso? 30. Jesus era da idade de 30 anos, quando ele começou a pregar publicamente a palavra. Antes disso, ele fez o quê? Antes disso, ele estava sendo preparado por Deus em cada etapa que era necessária. Servindo aos seus pais, obedecendo aos seus pais, arrumando uma profissão, sendo zeloso na sua profissão, aprendendo com a vida, ele foi construindo algo que foi sendo desenvolvido em cada etapa. Ele não simplesmente pulou a etapa, não vou nem trabalhar, porque eu vim para salvar o mundo, então não vou trabalhar. Não, ele decidiu passar por cada etapa, ele decidiu passar por cada momento. Pastor, mas eu tenho um chamado de púlpito, mas se você não tem disposição para servir os irmãos em algum lugar da igreja, você também não deveria ter disposição para servir no púlpito. Porque existem coisas que precisam ser ensinadas, existem coisas que precisam ser trabalhadas em nossa vida para que nós amadureçamos e possamos viver o que Deus nos chamou para viver. Amém, irmãos? Veja aí comigo Lucas capítulo 22, verso 24. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Eu quero te dizer que essa contenda aqui que houve, não foi no meio da multidão, não foi no meio dos discípulos, foi entre os 12. Essa discussão aqui não estava no meio da multidão, não estava no meio dos discípulos, estava no meio dos 12, os mais íntimos e os mais próximos. E o que é que eles estavam discutindo? Quem seria entre eles o maior? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quem deles era o maior? Lá em Mateus a Bíblia vai dizer que haviam 2 que ainda pediram ajuda da mãe para pedir a Jesus para botar eles do lado direito. Deixe um do lado direito, outro do lado esquerdo. Eu quero estar à vista, eu quero o destaque. E sabe, irmãos, o mundo acaba influenciando a mentalidade das pessoas, e é por isso que é tão importante aprender a palavra de Deus, nos expor a palavra de Deus, para que a palavra renove a nossa mentalidade. Porque o mundo tenta nos ensinar que para ter destaque nós temos que estar em uma alta posição, para ter destaque ou para ter sucesso nós precisamos ter um cargo, nós precisamos ter uma patente, porque se assim não for, não vai ter proveito, não vai ter destaque e não vai haver recompensas. Eu vou te ensinar uma coisa, a recompensa não é gerada pelo cargo. Cargo não gera recompensa em si mesmo. Ter um cargo não vai gerar recompensa para você. Eu sou o pastor da igreja, vou receber um grande galardão. Quem sabe? Ter um cargo, o fato de eu ser pastor nessa igreja, não gera uma recompensa para mim por ser pastor. Se eu não fizer nada com aquilo que eu estou, com a posição que eu estou ocupando, nada eu recebo. Você está entendendo isso que eu estou dizendo?
Recompensa não vem pelo cargo em si, vem por aquilo que produzimos. E você não precisa de um cargo para produzir. Eu vou repetir isso que é para você compreender. Um cargo não produz recompensa em si mesmo. Tem que haver uma produção. E para ser produtivo, eu não preciso de um cargo. Se você está esperando ter uma posição para começar a fazer alguma coisa, é porque na verdade tu nem é. Se você está esperando uma posição, quando eu começar a liderar isso aqui, aí eu vou ser fiel, aí eu vou ajudar, aí eu vou contribuir. É sinal que você não entendeu o que é liderança, irmão. Porque o líder não é aquele que ocupa um cargo. O líder é aquele que simplesmente faz. O líder não é aquele que está esperando, quando me derem isso aqui para fazer. Não, você já reparou que no mercado de trabalho funciona mais ou menos assim? Se você só faz o que é pago para fazer, já ouviu aquela expressão, você não faz mais nada do que sua obrigação? O que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai continuar com isso o resto da vida. Mas quando você faz além do que lhe é pago, quando você para de dizer, mas não me pagam para isso não. Quando você para de dizer, mas não me pagam para isso não. Você não faz além do que lhe é esperado. Aí você só recebe proporcional ao que você faz. Mas quando você rompe com essa mentalidade, e com todo respeito, isso é uma mentalidade medíocre. Medíocre não é um termo pejorativo, quer dizer médio. O homem, o ser humano médio, ele pensa assim, eu vou fazer só o que me mandam fazer. Eu vou dar um exemplo. Digamos que alguém seja responsável em limpar esse púlpito. Ou melhor, seja responsável em colocar o púlpito aqui em cima, igual a diaconia. Aí todo dia a pessoa faz a mesma coisa. Ela está sendo paga para isso, ela está cumprindo a obrigação dela, glória a Deus por isso. Mas quando a pessoa rompe essa mentalidade mediana, ela vai começar a observar que o púlpito começou a ter uns arranhões. Ele começou a quebrar de um lado, ele poderia ficar de outro. E aí o que é que a pessoa mediana faz? Não, eu vou falar com fulano de tal, ele que resolva. A minha responsabilidade é botar o púlpito ali. A minha responsabilidade é deixar ele lá. Quem quiser que resolva. Essa é a mentalidade mediana. Mas alguém que é inspirado por Deus, sabe o que ele vai começar a fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E se eu pintasse isso aqui, será que dá certo? Vou pintar, vou ver se dá certo. E se eu cobrisse isso aqui com alguma outra coisa? Ele começa a pensar em coisas novas, que ele não foi pago para fazer, mas porque ele tem uma mentalidade além, porque ele está inspirado em liderança, porque ele está inspirado por Deus, ele vai além do que lhe é pago. Sabe qual é o resultado disso? Ele vai abraçar mais responsabilidades. Sabe qual vai ser o resultado disso? Ele vai descobrir que existe recompensa por aquilo que ele faz. Então ele começa a pintar, ele começa a ajeitar. Eu me recordo de uma diaconisa, eu não posso dizer quem é ela, quem é essa pessoa. Ela não entendia exatamente o que era contribuir. Ela era diaconisa na igreja e uma das funções dela era ajudar na organização do culto. Aí ela chegou mais cedo, foi lá no púlpito, viu que o púlpito estava sem água para o pregador. Aí tinha um dos pastores passando, ela olhou para o pastor e disse assim, olha pastor, está sem água ali no púlpito, viu? Ele olhou para ela e disse, sim, e? Só estou lhe avisando, viu? Aí foi-se embora. Mas ela não estava ali justamente para isso? Para ajudar a perceber o que está faltando e ajustar e ajudar? Liderar não é ter um cargo. Liderar não é ter uma patente.
Você não muda porque você recebe uma patente, você não muda porque você precisa ser, para então você produzir alguma coisa, você precisa ser. Não espere ter um cargo, não espere ter uma função para você começar a contribuir, para você começar a ajudar. Faça e Deus vai conduzir você aos lugares certos. Seja essa pessoa e Deus mesmo vai te colocando no lugar certo. Aleluia. Aí eu estava falando, o sistema do mundo tenta nos moldar a essa questão. Você vale o que você tem. Você só vale aquilo que você tem. Você só tem valor se você tiver um cargo, uma patente, se você tiver destaque. No reino de Deus não, irmão. No reino de Deus não funciona assim. Jesus disse, lá no mundo, eles exercem domínio sobre as pessoas. As pessoas servem as outras por medo. Se tu não fizer o que o patrão manda, tu perde o emprego. Se você não fizer o que estão mandando você fazer, você pode não receber o seu dinheiro. Mas essa é a forma do mundo. No reino não funciona assim. No reino, o maior não é quem está sentado mandando. As pessoas têm a falsa ideia. Não, porque quando eu for líder, aí eu não faço mais nada. Tem alguns que pensam assim, André. Quando eu for líder, vão me pagar tudo o que me fizerem. Eu fiz faculdade, rapaz. Professor de faculdade é bicho ruim. Porque eles são ruins e eles ainda fomentam a ruindade nos outros. Professor de faculdade faz conosco o mal que fizeram a ele. Aí ele está criando filhotes da ruindade, que os alunos dele ficam tudo pensando, quando eu for professor, eu vou fazer pior com meus alunos. Teve um professor meu, olha que coisa linda ele fez. Era uma prova de recuperação, eu acho, num final de semana, era um sábado, o dia da prova. Aí ele marcou a prova escrita de texto. Aí, olha que coisa boa, ele disse assim, e eu vou permitir dessa vez que vocês usem o código para poder fazer a prova. Todo mundo disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que bondade é essa? O homem deixou a gente abrir o código para fazer a prova de direito. Aí você chega na prova, todo mundo com seu vadimé, com aqueles códigosão gigante. O professor pega as folhas entregues, pronto. Disserte sobre a história do direito. Eu não sei se você entendeu. Você não encontra nada sobre a história do direito no código. É só para deixar a pessoa com emoção, entendeu? Só para deixar a pessoa animada na hora da prova. Você não encontra nada, não tem nada no código que fale sobre a história do direito. Mas ele disse que pode fazer a prova com código, né? Aí umas criaturas dessas que quando se formam e vão dar aula, eles maquinam uma coisa pior ainda para fazer. Misericórdia. Não faça isso não, benção. Tem pessoas que acham que a liderança agora eu vou mandar. É minha chance de mandar, é minha chance de dizer como tem que ser, como não tem que ser, e tem que fazer. Não, irmão, liderança não é mandar, não é dominar, não é exigir coisas das pessoas. A liderança é exercer influência, a liderança é servir as pessoas. Jesus disse assim, os reis dos gentios, eu gosto de ler na revista atualizada, me permita aqui abrir, não vou ler na revista corrigida não. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Ele não disse nem que é para fazer, ele disse nem concorde com isso. Porque você não é assim, ele diz, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como aquele que está servindo.
Uau. Você perdeu a chance de dizer um uau agora. Porque Jesus era Jesus era o cara, meu amigo. Jesus sem comparação. Aí ele não veio só dizer o que fazer, ele veio mostrar, ele veio fazer primeiro. Ele disse, no meio de vocês eu não sou o mestre? Pois é, mas eu me comporto como aquele que está servindo as mesas. Meu irmão, a liderança não é um lugar de sentar, de levantar as pernas para cima e mandar, e dar ordem, e faça como eu quiser. Isso não é liderança, isso é o exercício de domínio, e isso não faz parte da liderança no reino de Deus. O reino de Deus lidera por influência, o reino de Deus lidera por exemplo. Aí eu vou aproveitar a oportunidade e lhe dar uma dica. A forma do mundo só funciona para quem é pago. Quem desenvolve relacionamento dessa forma não funciona. Você não compra lealdade. Você não compra fidelidade. Você não compra confiança. É por isso que a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho. Isto é, seu filho vai aprender não o que você manda ele fazer, mas o que ele vê você fazendo. Seu filho vai repetir, não o que você manda ele ficar fazendo, mas o que ele vê você fazendo e faz junto com ele. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, porque se a gente pudesse comprar, a gente pagava, dava os presentes para ele e eles ficariam uma bênção. Mas não funciona, relacionamentos não se compram, relacionamentos se constroem e relacionamentos recebem de influência e exemplo. Aí eu estou mostrando para você, no contexto familiar, o que também funciona como liderança no contexto do reino de Deus. É pelo exemplo e pela influência que nós fazemos as pessoas nos seguirem ou nos ajudarem. Não adianta você querer mandar, determinar, não funciona assim, irmão. Você pode ter até uma resposta positiva de atitude, mas o coração vai permanecer distante. O líder não é aquele só que manda, o líder é aquele que serve. Agora eu quero explicar um pouquinho a você sobre o que é o serviço, porque parece que eu estou dizendo que o líder tem que fazer tudo só, mas não é isso que eu estou dizendo. Abra comigo em Atos, por favor. Atos capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6, quero ler com você a partir do verso 1. Atos, capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e nos dediquemos a servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Liderar não é fazer tudo sozinho, benção. Liderar não é você que tem que arrumar, que tem que organizar tudo, não. Nós podemos contar com a ajuda de pessoas. Quando você é líder, não quer dizer que a responsabilidade é exclusivamente sua, mas você, como líder, pode delegar a sua responsabilidade com outras pessoas para que elas possam te assistir naquilo que for necessário. Veja, nós estamos vendo aqui, os apóstolos estavam sobrecarregados. Além do ministério da palavra, eles precisavam servir as mesas, cuidar das coisas, do administrativo e de tudo mais. Mas aquilo estava roubando todo o tempo que eles tinham. Então eles entenderam, nós não vamos dar conta. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio. Ser líder não é ser o Rambo. Ser líder é ser alguém que, servindo, vai chamar outros para servir junto com ele.
Os apóstolos estavam ali naquela situação, começou a chegar uma murmuração. Estamos tendo prejuízo, está gerando problemas. Eles reconheceram o problema, mas decidiram, não precisamos fazer isso sozinhos, nós não damos de conta. Resultado, vamos levantar pessoas, vamos dar oportunidade às pessoas, vamos chamar pessoas para nos ajudar e contribuir. Levantaram ali naquele dia os primeiros 7 diáconos da história da igreja. Eu vou contar essa história para você. Parecido com dessa história da diaconisa aqui que eu falei. Havia um irmão que morava numa comunidade que para ir até uma determinada igreja eles precisavam fazer uma travessia de barco. E esse irmão tinha um barquinho de madeira que ele gostava de usar e ele cedia às pessoas e ele mesmo remava para levar as pessoas para a igreja. E ele sempre fiel, ajudando, contribuindo, tal, crescendo, abençoando as pessoas, remando, levando as pessoas. Aí um dia o pastor disse, rapaz, que coisa boa, fulano é tão fiel, vamos convidá-lo para ser diácono da igreja. Aí disseram, irmão, você tem sido tão fiel, nós queremos levantar você, né, como diácono na nossa igreja, você quer isso? Ele disse, eita, que coisa boa, pastor, muito obrigado, ficou muito feliz. Voltaram para casa, marcaram o dia onde iria apresentar ele como diácono na igreja, e aí chegou o dia da apresentação, o irmão foi de terno e gravata, sentou no barquinho dele, todo mundo sentou, e ficou todo mundo lá parado esperando. Bora, irmão? Ele disse, bora. O senhor não vai remar hoje, não? Não vou remar mais não, agora eu sou nhaco. É como eu disse, irmãos, as pessoas têm uma consciência errada de liderança ou de alguma coisa, de alguma posição que assumem. Eles acham que estar em algum lugar é para dar ordens. Não, é para continuar sendo quem você já é. É para continuar fazendo o que você sempre fez. Existem situações que nós precisamos da ajuda de pessoas. Por exemplo, irmão, eu comentei isso na aula do discipulado ali. Imagine, se eu precisasse abrir a porta para todo mundo, encaminhar todo mundo para a sala do discipulado, preparar a minha mesa, preparar tudo, dar aula no discipulado, depois vir para cá. Eu até estou pregando aqui depois da aula do discipulado, mas se eu for orar, pegar você aqui pelas costas para não cair, tocar no louvor, meu irmão, eu não duraria um mês aqui. Porque Deus não nos chamou para fazer tudo sozinho. Eu sou líder, mas não sou chamado para fazer tudo sozinho, não sou chamado para dar de conta de tudo sozinho. A responsabilidade é minha, mas o Senhor tem levantado pessoas nesse lugar, que tem pegado junto conosco, que tem botado a mão no arado e tem feito as coisas acontecerem. E eu tenho consciência, irmãos, quase 5 anos depois, nós só chegamos até aqui porque existem pessoas fiéis que Deus tem levantado nessa casa para nos ajudar. Porque quando eu cheguei já estava aberto, quando eu cheguei a sala já estava pronta, arrumada, quando eu cheguei já estava tudo aqui organizado. Sem a ajuda dessas pessoas, nós não chegaríamos até onde chegamos. Sem a contribuição de cada pessoa, nós não estaríamos aqui. Agora eu também quero te lembrar, e nós vamos chegar onde Deus falou, porque vai aumentar a quantidade de pessoas e de ajudas que nós teremos aqui na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Mas eu quero encerrar lendo o último texto com você, vai ainda em Lucas, no capítulo 10, abre aí comigo, por favor. Lucas, capítulo 10. Você está liderando algo, não faça sozinho. Você está liderando alguma coisa, chame pessoas para te ajudar, para fazer junto com você, para contribuir, para dar ideias e para fazer ao seu lado. Multiplique aquilo que você tem recebido. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu e disse, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse Jesus, respondeste bem,
Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia por aquele caminho um sacerdote. Talvez você não entenda, mas sacerdote é um líder. É alguém que tem um cargo, digamos assim. E o cargo dele, a gente poderia dizer, é um cargo de pastor. Olha que coisa. Ele, vendo o rapaz, passou longe. Vai ter recompensa? Não basta ter cargo, tem que ter atitude. Não basta ter posição, tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Aí para os pastores, sacerdotes não ficarem sozinhos, Jesus foi bondoso. De igual modo também, apareceu quem? Eu acho bom, é maravilhoso Jesus, porque são os dois que têm destaque. O pastor que prega e o louvor que canta. Talvez você não conheça ninguém na igreja, mas tu sabe quem sou eu e quem é o grupo de louvor. E é justamente o exemplo que Jesus está dando. Passou o louvor ali pelos irmãos e fizeram o quê? Diga para eles ouvir. Não fizeram nada. Vai ter recompensa? Não, porque não basta ser levita, não basta ter cargo. Tem que fazer alguma coisa, tem que produzir alguma coisa, meu irmão. Versículo 33. Mas passou um samaritano. Aleluia. Você não precisa ter cargo. Você não precisa ter título. Você só precisa fazer o que Deus colocou no teu coração, meu irmão. Não precisa de um cargo, não precisa de um título. Faz o que Deus colocou no teu coração. Tem muita gente com cargo, tem muita gente com título, não fazendo nada, só ocupando um espaço e não tem fruto nenhum. Mas existem muitas pessoas desconhecidas, sem destaque na igreja, que o povo não sabe nem o nome, mas elas estão ali ajudando, elas estão ali contribuindo. E é isso que vai gerar frutos na sua vida. É isso que vai liberar portas sobre a sua vida, irmão. Não se engane, maior não é o que tem destaque, não é maior porque está aqui se apresentando, maior é aquele que está servindo, maior é aquele que está contribuindo, mesmo que não esteja ninguém vendo, mesmo que não esteja ninguém observando. Deus está vendo exatamente o que você está fazendo, Deus sabe de cada coisa que você tem plantado, e é isso que vai fazer a diferença. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Não se mova por causa de um cargo, não se mova por causa de um título. Se mova por uma inspiração divina. Faça o que Deus colocar diante de você para fazer. Eita, mas o pastor não vai ver. Não é para eu ver, é para o teu pai ver. Aleluia. Aleluia. Isso é amadurecimento. Isso é liderança. É você ver uma necessidade e você ajudar. É você ver alguma coisa precisando de uma contribuição e você ajudar. Eu me lembro dessa frase do pastor Edilson: Deus só mostra a sujeira a quem ele já deu a pá. Pastor, está faltando isso aqui no GC. Fulano, isso aqui está faltando aqui no GC. Provavelmente você só viu porque Deus está falando com você para ser a resposta. Pastor, mas eu não sei fazer. Dê o primeiro passo. O que eu posso fazer para ajudar nisso aqui? O que é que eu posso fazer para ajudar nisso aqui? Irmãos, toda necessidade atendida, ela gera lucro. No mercado de trabalho, as pessoas que mais faturam
são aquelas que sabem responder às necessidades. Mas isso é um princípio. Se Deus está lhe mostrando alguma necessidade, é porque Ele quer que você seja uma resposta para suprir aquilo. Não espere, eita, se fulano falar comigo, se o pastor me chamar, eu vou fazer. Se eu lhe chamar, Deus até pode falar comigo e me mostrar. Ele pode fazer isso. Mas, irmão, essa não é a regra geral. Se Deus falou com você, se apresente. E eu vou te dizer, quando eu falo Deus falou, não precisa ser um anjo aparecendo para você. Não precisa ser um sonho que você teve. Basta você notar, rapaz, eu estou sentindo falta daquilo. Você é a resposta para ajudar nessa falta que você está sentindo. Eu ia dizer em tom de brincadeira, né? Se eu chamar, quem trabalha com bola de cristal é o time oposto, né? Se apresente, se coloque à disposição, entregue-se aquilo que Deus está colocando diante de você, meu irmão. Contribua. E aí você vai começar a perceber que você não precisa de cargo para ter uma liderança. Você já está exercendo liderança, influenciando pessoas, abençoando pessoas. Quando você começa a fazer, daqui a pouco tem mais 2, 3 fazendo junto com você. Essa é a liderança do reino, é influência, é gerando relacionamento e influenciando pessoas a fazer como você está fazendo. Amém, meus irmãos? Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com você. Como eu disse, o Senhor está nos amadurecendo. O Senhor está nos colocando em linha, porque nós estamos vivendo crescimento. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor, Pai, me ensina e me ajuda a não desperdiçar o que o Senhor está fazendo. Se nós não aprendermos a gerir, a organizar o que Deus nos dá, é possível perder, irmão. É possível você perder aquilo que Deus está lhe dando. É possível você desperdiçar o que Deus está colocando nas suas mãos. Mas não foi para o desperdício que Deus nos deu. Foi para a gente multiplicar aquilo que tem chegado às nossas mãos. É por isso que precisamos crescer. É por isso que precisamos amadurecer. Porque Ele está derramando coisas em nossas mãos. Ele está entregando coisas nas nossas mãos. E elas não vão se perder. Nós vamos multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Faremos isso com sabedoria, faremos isso com amadurecimento, faremos isso inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Eu estou empolgado, irmãos, com o que Deus está fazendo. Eu quero concluir dizendo isso. Mais uma vez, eu estava lá naquela sala do discipulado, com aqueles irmãos que estavam ali, pessoas que estamos nos conhecendo há pouco tempo, mas toda vez que eu chego naquela sala, o Senhor me lembra. 31 de dezembro de 2021, eu subi nesse púlpito e eu tinha uma palavra no meu coração, ardendo. Eu estou derramando crescimento. Eu estou derramando crescimento. E quase 5 anos depois, a cada nova turma de discipulado, a cada novo encontro, nós estamos vendo Deus trazendo pessoas, nós estamos vendo Deus somando pessoas. Deus está cumprindo a palavra dele. Deus está cumprindo a palavra dele. É responsabilidade nossa cuidar daquilo que Deus está derramando sobre nós. É responsabilidade nossa sermos administradores daquilo que Deus está derramando, porque Ele vai derramar mais. Quando Deus falou com o profeta, ou melhor, Deus falou ao profeta e o profeta transmitiu a uma viúva que estava sem recursos: pegue todas as botijas da região, porque enquanto tiver botija, vai ter azeite. Da parte de Deus nunca vai faltar. Da parte de Deus não vai acabar.
Sou eu e você quem precisamos correr e organizar para trazer botija. Traz a botija. A botija é nossa responsabilidade, mas o azeite é a responsabilidade dele. A gente não pode multiplicar o azeite, mas a gente pode trabalhar para trazer botija. E enquanto tiver botija, haverá azeite sendo derramado. O azeite já começou a escorrer, meu irmão. Já está sendo derramado. Vamos juntos trazer as botijas. Vamos juntos preparar esse lugar. Porque Deus vai derramar intensamente, de maneira poderosa, mais unção e graça sobre nós, para nós abençoarmos essa cidade. Caruaru vai ser tomada pela palavra da fé. Caruaru vai ser tocada pelo poder de Deus, que está inundando essa região. Oh, louvado seja seu santo nome, Pai. Nós vamos tocar essa cidade inteira, amém? E você faz parte disso. Você faz parte disso. Você é parte dessa visão que Deus nos deu. Nós estamos crescendo e nós vamos nos espalhar por toda essa cidade para sermos uma resposta de Deus para aqueles que estão clamando, amém? Coloca-se de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, Pai. E nós abrimos a nossa vida e a porta do nosso coração para o Senhor. E queremos Te dizer, meu Pai, como irmãos em Cristo, como trabalhadores desta casa, como servos nesta casa, abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo. Nos permite enxergar e compreender como o Senhor. Nos permite entender a Sua vontade, para que possamos liderar inspirados por Ti, para que possamos conduzir inspirados pelo Senhor, Pai, porque nós queremos abençoar esta cidade. O Senhor disse: onde colocares a planta do teu pé, eu vos tenho dado. Nós tomamos posse daquilo que o nosso pé tem pisado, Pai, e declaramos sobre a cidade de Caruaru: Caruaru, você não será mais a mesma. A palavra da fé está se espalhando por você. A palavra da fé está abençoando você. Nós abençoamos a nossa cidade. Declaramos a boa mão do Eterno, promovendo restauração, promovendo paz sobre a nossa cidade. E nós seremos uma resposta Tua, Senhor, para a nossa região. Nós seremos uma resposta Tua para a nossa cidade. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que nós cresceremos, nós aumentaremos, nós multiplicaremos sobre esta cidade para abençoar a nossa cidade. Te damos graças, meu Pai, em nome de Jesus.